Fala pessoal, aqui é o Lucas Casaquevicius. Hoje a gente vai continuar a série mostrando os nodes do Houdini. E hoje eu vou falar do Solver Swap e algumas expressões tipo Min Position, como usar módulos. E eu acho que a galera de Motion vai curtir bastante, porque permite umas animações bem legais. Permite fazer muita coisa, na verdade. Essa série de vídeos mais curtos, eu penso em ela ser a base dos efeitos mais complexos que a gente vai criar no futuro. Então, para os efeitos que eu planejei gravar vídeos já, eu tava pensando e tem muita coisa que eu não cobri no canal e não tem como. Mas também se eu fosse cobrir cada node que eu tô usando num estudo de caso, por exemplo, o vídeo ficaria enorme, né? Seria impossível de fazer. Então vamos lá, fazer o Solver Swap. Eu vou mostrar desde o início. Vou criar um Geometry aqui, uma esfera. Posso criar uma esfera bem simples. Eu só quero começar mostrando o que ele faz, tá? O Solver. Então, posso plugar aqui no primeiro input. O Solver, a gente não tem nada muito interessante nesse contexto aqui nele, mas se a gente entrar, a gente vê que é diferente de maioria dos nodes. Primeira coisa é que tem esses contextos aqui, que isso aqui na verdade é um DOP e outros contextos, mas a gente não precisa se preocupar com isso, tá? A gente só precisa trabalhar lá dentro ou fora. E o que acontece? Ele permite a gente acessar o frame anterior, esse previous frame. Ele deixa a gente fazer coisas com o frame anterior que não seriam possíveis no level de swaps, ok? Então, só para começar aqui com um exemplo básico, se eu colocasse, por exemplo, um transform node aqui e colocasse translate em x em 1, poderia ver que transformou, né, a minha esfera 1, mas se eu der play nada acontece. Por que isso? Porque a gente não consegue ver toda essa computação do DOPS estando dentro deles. Então, para a gente ver o que está acontecendo, eu tenho que voltar pro swap level, tá? Então, agora eu consigo ver que está realmente animando a minha esfera. Por quê? Cada frame ele está adicionando 1. Daí o próximo frame ele pega a informação do frame anterior, né, que era 1, e adiciona 1. Então fica 2 e assim por diante. Vai adicionando. Então, outra coisa que a gente pode fazer é basicamente qualquer coisa que a gente colocar dentro do solver. Então, a gente pode fazer qualquer coisa usando o frame anterior. Só para dar um exemplo para vocês entenderem. Vou colocar uma expressão aqui, por exemplo, $frame. Eu vou mexer, né, a esfera fora do solver. Eu vou entrar aqui. E esse transform, eu vou voltar o translate dele para 0. E vou rotacionar em 90, por exemplo. Então eu veria que cada frame ele faria essa transformação. Eu posso usar um switch solver, por exemplo, para criar expressões. Eu vou usar um input 1 aqui. Na verdade, eu vou tirar esse transform e colocar para cá. E um merge. Então o merge ele vai usar o frame anterior para linkar, né, o frame atual. O frame que a gente está fazendo a computação aqui. Só que, claro, não aconteceria nada porque ele, na verdade, agora ele só está criando mais esferas na origem. Se eu clicar com cada frame que eu andar, ele está aumentando. Porque a gente está dando um merge só no primeiro. Então, algumas expressões que a gente pode usar aqui, por exemplo, o módulo. Então, vou colocar addFrame, né, que é o atributo frame. E o módulo a gente acessa com esse sinal de porcentagem. Então, eu posso usar, por exemplo, 2. E se eu clicar aqui, eu vou ver o que está resultando na expressão. Então, ele fica alternando em 0 e em 1 baseado no frame, tá? Se eu colocasse 3 aqui, por exemplo, ele ficaria 0, 1 e 2. Então, depende de quantos inputs a gente tem aqui. Eu poderia criar uma condição também, igual a 0. Então, agora ele só vai retornar esse segundo frame aqui, esse segundo input, quando a expressão retornar 0. Então, se a gente ficar de olho aqui no pontilhado, ó, fica mudando a cada vez. Eu vou voltar aqui só para ver o que está acontecendo. Então, é uma forma de criar diferentes animações, tá? Poderia estar rotacionando 90 graus, criar, por exemplo, módulo, vai contar de 0 a 3 e ter outros inputs aqui. Um outro eu coloco input aqui, posso colocar uma cor.
Então isso duplicaria assim, baseado na expressão que a gente está usando no switch, tá? Uma coisa também que não é legal da gente ficar tendo que voltar sempre para esse contexto, e uma forma de acabar com isso, pode ver que não dá um resultado como esperado, porque não fez a computação do DOPS ainda, é a gente vir fora, né, do solver e usar esse pin aqui da viewport, né? Isso aqui vai deixar a viewport sempre mostrando aqui nesse lugar onde a gente deu o pin, e mesmo assim a gente pode estar lá dentro e visualizar o que está acontecendo, né, fora, tá? Então vou deixar o pin aqui. Vamos começar a criar umas coisas mais interessantes para vocês entenderem o poder, beleza? Então vou deletar isso aqui. Vamos criar uma esfera maior e dar mais divisões para ela. Vou desabilitar o grid, fazer um scatter de points. Ok. Então tá, tenho 1000 pontos aqui. E eu vou criar um noise. Que primeiro eu quero mostrar para vocês uma das vantagens de usar o solver, mas primeiro eu tenho que mostrar, né, por quê. Então, uma coisa bem legal de se fazer é aplicar um curl noise nos nossos pontos. E eu vou adicionar isso à posição, né, meus pontos. E aqui eu tenho um noise. Eu posso clicar aqui com o botão direito em Vex, VOP Options, e tem Create Input Parameters. Isso vai promover o meu noise, né? Todos os parâmetros do noise para fora. Então eu posso, por exemplo, mudar a amplitude. E uma forma que muitas pessoas usam, né? Eu uso todo dia, é usar o offset. Então a gente está alterando o padrão desse noise que tá correndo nesses pontos, né? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, time, eu teria essas partículas viajando. E vale lembrar que eu estou só mudando o número de partículas, o número não, a posição das partículas, né? Dos pontos. Eu não estou emitindo nada. Então, vai continuar sempre sendo 1000 o número de pontos. E uma outra expressão legal que a gente pode usar, vou criar um wrangle aqui, é o mean position. Mean position, ele funciona como um ray, ele projeta as partículas de volta. Eu vou clicar em Shift S para mudar a forma como os nodes estão prontos, e eu posso clicar no Alt Click na minha curva para criar esse null aqui, ficar mais apresentável. Tá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar, por exemplo, eu quero que a minha posição, né, então o atributo P, seja igual à expressão min position, min pos, tá? E eu preciso dar agora onde projetar esses pontos. E como funciona? O meu input é o segundo, né? A esfera está conectada ao segundo. Então, o primeiro é sempre 0 e o segundo é 1. Então, eu quero o segundo input. E qual o atributo? É o P do segundo input. Então, é só isso. Se a gente colocar aqui, vai ver que projetou de volta o nosso noise. Foi projetado na esfera, tá? Então, eu vou criar uma cor aqui para a gente conseguir visualizar melhor. E vou setar para Bounding Box, tá? Então, a gente consegue ver um pouquinho melhor o que está acontecendo. E eu vou criar um trail. E como eu não estou emitindo partículas, eu não preciso, né? Eu vou conectá-los como polígonos. Então já pode ver que ele conecta conforme... E no trail length aqui eu posso aumentar. E pode ver que ele fecha como polígonos mesmo. E eu posso tirar isso desabilitando close rows. Então agora eu tenho curvas, que é bem legal. Então, uma forma de criar curvas, eu colocaria aqui sempre a frequência do noise. Qualquer coisa que a gente... Tá tudo vivo, né? Não tem SOP solver, nada, não tem nenhuma simulação. Então, tudo que eu alterar aqui vai mudar em real time.
Então, por exemplo, se eu quisesse dar um número menor, o máximo que eu conseguir chegar com esse setup. Vou aumentar a amplitude. Mas o que acontece? Alterar o offset, assim, ele acaba gerando um resultado muito randômico. Até se eu mudasse aqui, colocasse 0 aqui, botasse em Z, por exemplo, não vai mudar muito. Posso tirar roughness, tentar movimentar menos ou aumentar a frequência. Então, eu estou sempre projetando, então, de volta, eu posso fazer o que eu quiser com esse noise. Mas eu acho meio caótico, assim, dependendo do resultado que vocês querem atingir, tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Eu quero usar o Curl Noise para fazer essas partículas viajarem mais num velocity field em que não se move, então estático. Tá? E como eu vou fazer isso? Tá? Eu vou deixar isso aqui por enquanto aqui. Posso tirar esse wrangle, eu vou mostrar como fazer ao invés da expressão mean position dentro do VOP. Então, vamos lá, vamos pegar esse scatter aqui e vou criar um solver. E eu quero fazer esse noise dentro do solver. Então eu vou copiar isso aqui, posso nomear para noise. E eu tenho o pin tá fora do solver, então não preciso me preocupar. Então o primeiro input é o frame anterior, o segundo é o input 1, tá? Na verdade, o input 1 são os pontos. O que eu posso fazer é puxar o segundo na input. Então isso vale cuidar que a gente acha que o segundo vai ser esse aqui. Não, é o input 2 aqui, ok? Então, eu tenho meu noise aqui. Agora ele está aplicando em todo o frame, então eu posso mudar a amplitude, né, deixar em 1. Ele ainda vai animar, porque agora a gente não está mais, né, pode ver, não tem nada em offsets, nada, mas ele está adicionando ao frame anterior. E é isso que eu quero. Vou aumentar o roughness de novo. E eu posso usar o mean position aqui dentro também. VOPs, lembra que nada mais é que a forma visual de Vex. Então eu posso... Existe esse minimum position. E funciona da mesma forma. O input... Aqui é o input, esse é o segundo, né? O segundo input do nosso VOP. E a posição é o resultado depois de aplicar o noise. Vou plugar isso na nossa... E pode ver que ele projeta de novo. Voltar para o solver aqui. Tá muito caótico. Eu vou diminuir para 0.1, por exemplo. E a outra coisa que tem que cuidar é que... Pode ver que continua azul aqui a minha timeline. Isso é porque não está resetando. Mesmo tendo mudado para 0.1, ele não resetou a simulação. Então eu venho aqui, Reset Simulation. E agora sim, eu vejo que está mudando. Tá? Mas agora, de novo, eu tenho esse problema que eu tenho que ficar entrando no solver toda hora e eu não quero fazer isso, tá? Como eu resolvo isso? No meu vídeo de como criar OTLs eu mostrei isso, mas só para relembrar, eu cliquei em Edit, eu vim aqui no meu solver, Edit Parameter Interface, ok? E aqui tem no momento tem essas opções aqui, esses parâmetros, e tudo eu posso arrastar. Então, se eu arrastar o noise para cá, ele vai colocar tudo que tem no meu attribute VOP, mas ele também coloca esse grupo, essas coisas que eu não preciso necessariamente. Então, o primeiro é o noise type, é o que eu quero. Então, que tem daqui para cima, eu posso deletar. Botão direito, delete, apply. Pode ver que ele cria links, né? Então, tá puxando o channel, né? CH é channel. Ele cria links e eu tenho as opções agora aqui. Eu poderia criar um separator só para ter certeza que eu sei onde começa o solver, onde termina. E então agora a gente pode controlar aqui de cima, fica mais fácil. Vou dar um 0.3 aqui. De novo, às vezes a gente tem que resetar a simulação.
E vamos brincar com esses valores. Roughness talvez seja muito. Bom, vamos ver o que o Trail nos dá. Vou conectar na cor. Agora de volta ao Trail. E começando a ficar mais interessante. Eu acho que a amplitude tem que ser baixa mesmo. E vou diminuir a frequência. Eu posso tirar o Cache Simulation, mas vai dar problema com o Trail. Eu mostro isso daqui a pouco. Então, interessante. Aumentar o número de pontos, fica mais interessante. 5.000. Eu vou começar Start Frame do Solver, eu vou botar no 2. Isso é porque eu tô apertando Ctrl pra cima. A minha mão, não sei se vocês conseguem ver, fica sempre perto das setas, porque Ctrl pra cima ele volta pro início da timeline. E aqui eu já tenho as setas também, então fica fácil de trabalhar. Não, realmente tá. A amplitude não precisa ser tão baixa. Vamos colocar 0.2. E eu tenho esses padrões legais. Diminui a frequência bastante. 0.3. Isso que eu já tava pensando. Umas curvas bem interessantes. Tá, posso voltar para 2.000. Esse número de pontos. E os valores é porque a esfera tá com a escala 10. Quando eu testei, eu tava usando uma esfera comum, 1 de escala. Então é isso aí. O Trail posso aumentar o Increment se eu quiser, porque claro que dá artefatos, então só cuidem isso. Vou deixar um melhor. Trail Length né, quantos frames ele vai fazer esse cálculo. Vou dar para 1. Ok. Melhor. Então é isso, é uma forma... E claro que é a Houdini, né? Vou clicar com Alt aqui e eu posso arrastar. E ele cria esse nu aqui com os parâmetros. Platonic Solid. Qualquer coisa que a gente plugar aqui vai funcionar. Agora eu tô com Radius 10. Sempre lembrar de... Então uma forma bem procedural da gente fazer. Tá, o Pighead. Quanto tempo que eu não gravo vídeo de saudades Pighead. Reset. Ok. Tá aí ele. Tá a escala dele pra 5, quem sabe. Então, na hora de fazer um debug, cuidem, vamos dizer, se eu tô tendo que resetar a simulação toda hora. Se eu tirar o Cache Simulation, ele não vai fazer cache. O que é bom, porque é bem rápido. Mas se estiver plugando um trail depois, pode dar problema. Tá vendo que tá todo quadrado, ele se perde. Então, vale melhor ficar resetando a simulação mesmo. Legal. Outra coisa do Mean Position, eu posso mostrar aqui para vocês. Dentro do Solver, dentro do Noise, no nosso Mean Position ele tem esse Max Distance. Essa é a distância máxima que ele vai procurar os pontos para projetar de volta na geometria. Então, eu posso clicar com o botão do meio aqui, Promote Parameter, e voltar para o SOP. Eu vou ter esse Max Search Distance. E vamos promover esse valor também. Voltar para a interface aqui. E arrastar. Na verdade, vou botar como primeira opção. Apply. Ok. Então, posso dizer, por exemplo, é um valor bem alto. Eu vou dizer 1. Ver o que acontece. Talvez seja muito grande ainda. 0.1. Aí. Então ele começa a perder essa conexão. 0.5 talvez. Bem sensível. 0.2, 0.3. Isso
Só quero alguns. Isso, fugindo. Então, bem legal. Vou aumentar para 5 de novo. Vou aumentar a frequência. Acho que vocês entenderam. Tá? Uou. Isso foi por causa da frequência? Nossa, 0.5. Ok. Beleza, então esse é o Solver Swap. Uma técnica que a gente pode usar. Eu vou fazer um bônus aqui. Como eu falei que o pessoal de Motion ia gostar. Outra coisa legal. Bom, eu tenho pontos, né? Eu tenho curvas. Então, isso permite fazer 1000 coisas. Por exemplo, o meu último tutorial, não. O tutorial, acho que é o meu primeiro job no Houdini. Das cadeias de DNA. Bom, agora a gente tem essas curvas, né? Poderia só aplicar isso aqui na DNA Tool e ver formaria cadeias dessas linhas. Outra coisa que a gente pode fazer é copiar esferas. E eu quero mostrar como a gente pode usar cada curva, porque se eu clicar com o botão no meio aqui, eu vou ver que tem 5.000 curvas, né? Cada é uma primitiva. Eu quero mostrar, porque eu sei que eu já mostrei como criar um valor de 0 a 1 em cada curva, mas agora com 5.000 curvas não funcionaria, né? Por exemplo, dividir o número do ponto pelo número total, ele ficaria... Não funcionaria a expressão, nem o fit que eu ensinei dentro do VOPS. Mas enfim, vamos fazer lá. Vamos criar um copy to points. Vou criar uma esfera. E nem salvei a cena. Vamos viver perigosamente aqui, ver o que acontece. Vou dar um resample e eu vou diminuir o número de pontos só para testar. 0.5. 35.000. Ok. Então, vou mudar o tipo da esfera para polígono. Deixar em 1. Não, 2. Ok. E vou copiar. E ok, as partículas estão muito grandes. Porque eu não tenho um p-scales setado, então o default dele é 1. Vou criar um Ringo. Colocar esse p-scale igual a 0.01. Só para ter uma ideia da 0.1 muito pequeno, 0.2, 0.1. Ok, então eu quero um número mais ou menos de 0.1 a 0.01, ok? Então, como eu faço para extrair dessa curva um valor de 0 a 1, dessas 5.000 curvas? Eu posso criar outro resample, só que esse eu não quero que faça nada ao meu número de pontos. Eu só quero vir nessa opção aqui, Curve U Attribute, e só marcar ela. Isso vai criar um atributo que ele é mapeado de 0 a 1 a curvatura, né? Então, se eu aplicar uma cor agora aqui, Ramp from Attribute, Curve U. Então eu vou ver que ele criou esse atributo mesmo, de 0 a 1. Vou tirar esse resample. Então isso a gente pode usar, plugar isso no nosso p-scale. Então se eu colocasse vezes 0.1 e colocasse agora o p-scale é igual a ele mesmo vezes o atributo curveView. Então agora eu tenho p-scale com esse valor 0.1 e depois vezes. E não, por favor, não trave. Ok. Eu vou salvar aqui. Essa coisa de viver assim não é pra mim. Ok. Beleza. Eu desabilitei o resample, então a gente copiou 225.000 esferas. Tô com 10 milhões de polígonos. Ainda bem que a máquina aguentou. Então, vou voltar aqui. O resample. Só não quero destruir muito a minha curva. Se tem um barulho, é o meu gato se lambendo aqui. Oh, se assustou. Vou passar aqui. Esse é um dos herdeiros.
Ok. Então, resample. Menos esferas. Beleza. Mas claro que... Eu não sei vocês, eu não gosto muito de usar Vex quando eu não preciso. Quer dizer, eu uso bastante, mas... Nesse caso aqui eu poderia criar uma rampa, mas eu vou... Eu sei que tem muita gente começando também, não gosta de usar Wrangles, eu vou fazer um VOP. VOP. Então vamos lá. Tem o Curve View, vou deletar isso aqui por enquanto. Deixa eu pra lá. E P-Scale. Então vou criar uma interfacezinha pra gente lidar com esse P-Scale. Então eu quero Bind. Bind é pra puxar um atributo, eu quero puxar o Curve View. E eu quero exportar Bind Export. P-Scale. Ok. Então, eu sei que esse número aqui é de 0 a 1. Não preciso fazer nada com ele. Eu vou criar um ramp parameter. E eu preciso de um float, né? Porque o P-Scale é float. Então, vou plugar ele aqui. E plugar isso no P-Scale. E vou criar um fit. De novo, eu sei que esse valor está vindo de 0 a 1. Então, eu posso promover só o destino mínimo e máximo. Ao invés de multiplicar por 0.01, eu posso só usar esses valores aqui. Então, ele criou uma rampa para nós, que é legal. O valor, lembra que era de 0.01 a 0.1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai remapear esse valor baseado na curva. Eu vou mudar aqui para B-Spline. No Curve View, né, no atributo. E depois desse remapeamento, ele vai pegar o valor que é de 0 a 1 e remapear de novo de 0.1 a 0.1, tá? Vamos ver o que isso nos dá. E fica mais... o valor mínimo eu posso, ao invés de 0, eu posso botar para 0.1. Criar uma coisa mais exponencial, assim. Ok. Então, é isso. No início ele vai sempre começar com 0.1, né? Outra coisa. Talvez esteja muito grande ainda. Ok. Não posso deixar em 0. Tem uns bem pequenos. Vou tirar um preview aqui, então, para mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente continua. Beleza, voltando aqui, então. Eu fiz algumas mudanças, como vocês podem ver. Bom, vamos lá por partes. Então, Scale, Scatter, coloquei para 8.000. E no Solver eu mudei algumas coisas aqui de frequência, um offset, isso aqui não tem diferença nenhuma. Amplitude. Amplitude lembra que vai acabar ficando a velocidade que nossas partículas convergem, né, pro noise. E como no final aqui a gente não tem nenhum offset, elas vão acabar sempre no mesmo lugar. Então, cor, mesma coisa, trail, 50. Então, criando esse pattern bonito. Eu coloquei o nosso porco com um pique só, dei uma reduzida nele e coloquei com uma cor preta, só pra a gente não ver a parte de trás, tá? Mas fica a critério de vocês, lógico. Vou tirar o resample e esse resample aqui só pra criar a curva. E o P-Scale, eu acabei criando esse multiplier aqui. Então, o que eu tava vendo aqui no início, as esferas... vou para as esferas aqui. Então, no início, elas começavam muito grandes, né? Porque, vamos dizer, tem só um ponto ali, ele vai de 0 a 1. Então, ele já começava com uma esfera com tamanho 1. Então, nada mais é que... se eu entrar aqui, um multiplier. Então, peguei o valor total, final, e adicionei um multiply e promovi esse parâmetro. E aqui eu só criei uma animação, né? De 0 a 1. Então, ele vai multiplicando aquele valor até chegar no P-Scale que a gente definiu na curva e aqui no valor mínimo e máximo. E é isso. A animação ficou assim. Então, lógico que é só uma das poucas coisas que dá para fazer com esse SOP. Espero que vocês tenham gostado. E para mover isso aqui, então, agora... Claro que se a gente mover os pontos... eles ficariam né,
perderia, né? Porque tu estaria movendo ele através do Velocity Field, que é o Noise. Então, para mover, eu sugiro vocês tentarem o Point Deform. Eu vou fazer um vídeo sobre o Point Deform, mas para quem já quer começar a testar e brincar com um personagem animado, fica à vontade, eu sugiro dar uma olhada no Point Deform, beleza? Então é isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!